Oi, pessoal. Oi, Oi, Rafa. gente. Oi. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Franciele. Bem-vindos ao terceiro dia do primeiro seminário virtual do Centro da Juventude de Alvorada. Eu sou Franciele, sou a jovem multiplicadora aqui do Centro da Juventude. Oi, pessoal. Meu nome é Christian, sou um dos jovens multiplicadores. Estamos aí para fazer a live. E eu queria que o pessoal que esteja assistindo, que chame os parentes, chame os familiares para assistir as lives, para ver no Facebook, ver no Instagram, ver no YouTube. Que agora eu esqueci um pouquinho, mas a colega vai me dar um auxílio aí. Exatamente, essa semana, todos os dias vai ter um tema diferente, com convidados diferentes, às 4h30 aqui no nosso canal do YouTube. Então já se inscreve no canal e segue as nossas redes sociais, que é o @podealvorada. E em meio a este período de pandemia que a gente está vivendo, o tema do seminário de hoje é solidariedade em tempos de pandemia. E para nossa conversa, eu vou chamar o Rafa Rapoage, que ele é MC do grupo Rapoage. Ele é fundador da Associação de Cultura Hip Hop, consultor de articulação do POD e do BID, estudante de Direito e está fazendo técnico em... Não, já é formado em Publicidade e Propaganda. E trazer o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Catarina Palladini, formada em Direito na Universidade Católica de Pelotas e eleito 2 vezes deputado estadual e agora o nosso atual secretário. Bem-vindo, gente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Alegria falar com vocês. E como a colega nós fizemos um textinho curto de vocês, mas eu queria que vocês pudessem falar, se apresentar, vocês mesmos se apresentar e falar um pouco de vocês, no caso. Fala, Rafa. Então tá, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Poder novamente retornar aqui com a galera do CJ Alvorada, do Pod Alvorada, para mim é sempre um prazer, porque eu tenho muito carinho pelo trabalho que essa juventude desenvolve em Alvorada, especialmente, né, dentro da comunidade onde o CJ está inserido. Eu sou o Rafa e eu acho que não precisa muito de protocolo, tá ligado comigo? Vocês sabem de onde eu vim, sou da Quebrada, entendeu? Vim de Esteio, vim da Quebrada Novo Esteio, que fica ao lado do Parque de Exposições da Expo Inter. E eu sempre convivi, né, na minha juventude e infância também, com os caras que eram mais velhos que eu. Então serviram muito de espelho para mim, por exemplo, quem era mais velho que eu, que era da Quebrada, e espelhos positivos, né? A gente teve sempre muitos espelhos na Quebrada, seja os caras que infelizmente foram pela via do crime e do tráfico, os caras que felizmente, assim como por exemplo Catarina, foi para uma universidade, foi para um mercado de trabalho decente e digno, e também teve a galera como eu, que foi por um caminho positivo, que foi a arte, né? O caminho da música, o caminho da cultura hip hop, um caminho onde eu pude entender não só o meu ser enquanto indivíduo, tá ligado? Eu entender, por exemplo, a minha história enquanto cidadão negro de periferia, morador do estado do Rio Grande do Sul, e muito mais do que isso, poder fazer com que o meu senso crítico evoluísse e eu pudesse, por exemplo, através das minhas letras de rap, não só propor ações que pudessem trazer melhoria para a quebrada, mas mais do que isso também, ações que pudessem realmente revolucionar a nossa forma de ser e o país que a gente vive para ser muito mais digno, igualitário e justo para todo mundo. É por aí, rapaziada. Show, sempre é uma alegria escutar o Rafa. Eu também, guardadas as proporções, todo mundo me conhece que é da política, mas não nasci em berço esplêndido, tenho familiar na política, sou filho de um motorista de caminhão, de uma comerciante que trabalhou muito, que ainda trabalha hoje para garantir o seu sustento, aposentados com salário mínimo, com 70 anos trabalhando. E eu, como o Rafa bem mencionou, militei muito cedo no movimento estudantil, fui presidente da minha associação de bairro lá em Pelotas, lá na minha Coab, lá na Guabiroba. Iniciei muito jovem na política, como quadro de disputa política, né? Disputei a associação de bairro, fui membro de associação de bairro, depois fui para a universidade, fiz parte do movimento estudantil, e o caminho natural dessa construção toda acabou me levando para a organização política, que é onde define a vida das pessoas, direta e indiretamente.
Tentei 2 mandatos de vereador em Pelotas. Em 2008, fui o jovem proporcionalmente mais votado para vereador e não fui eleito. Fiz 7.000 votos em Pelotas e não fui eleito. E quis o destino que em 2010 eu chegasse na Assembleia como jovem, o deputado mais jovem do Rio Grande do Sul, a chegar no Parlamento Gaúcho naquela legislatura. Sou responsável pelos projetos de criação de política pública de juventude, Conselho Estadual de Política Pública de Juventude, projeto de bola bom da escola, que orienta e faz com que os clubes que trabalham com categoria de base, que pega essa meninada que é do nosso gueto, do nosso bairro, que é bom, talentoso, garanta a escolaridade, porque esse pessoal ganha muito dinheiro em cima da meninada. Então tem que garantir a escolaridade, porque nem todo mundo vira jogador de futebol. Atuei muito forte com projetos, então, de inserção e solidificação da figura do jovem. Sou autor do projeto de lei 169, que criou o passe livre estudantil. Para que vocês tenham noção, tem 12.500 jovens hoje de renda, não de abastados, não de filhos de trabalhadores que conseguiram entrar na universidade pelo SISU, por outras ferramentas para o vestibular, para a universidade, e acabaram e não conseguem acessar a universidade porque tem uma dificuldade do transporte. Então, o Passe Livre cumpriu esse papel e quis o destino que hoje, depois de 2 mandatos na Assembleia, pautando política pública de juventude e lei de estágio e tantas outras ações, hoje eu fosse convidado pelo governador Eduardo Leite para desempenhar esse papel nessa secretaria importante que tem um trabalho fundamental com os centros da juventude, em parceria com o POD, com o Programa de Oportunidades e Direitos, e estou muito feliz e aprendendo todos os dias com cada um de vocês. Bom, muito obrigada pela apresentação de vocês. E no seminário de hoje, como eu já havia dito, o nosso tema é solidariedade em tempos de pandemia. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer aqui, o ato de ser solidário, ele não é de hoje. Mas com a demanda de pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente conseguiu ter mais visibilidade desses atos sendo, por exemplo, as lives para arrecadar doações. E essas atitudes ganharam realmente mais visibilidade. O conceito de solidariedade é qualidade de quem está disposto a ajudar ou defender outra pessoa. Então, eu quero saber de vocês, nas áreas de vocês, pré-pandemia, antes de tudo isso acontecer, quais eram os atos solidários que vocês já faziam? Vai lá, Catarina. Bom, é importante mencionar, é inerente à nossa ação na política, né? Por exemplo, todo dia a gente está celebrando, direto e indiretamente, um ato solidário, e isso não é só na questão institucional. Isso é no dia a dia, na família, na casa, com o vizinho. É a capacidade de tu não te confortar diante das situações mais adversas. É difícil tu querer buscar sensibilidade e solidariedade ou tu querer pregar isso para fora quando no meio dos teus tu não cuida. Hoje, porque hoje eu me reuni em instantes falando com os principais empresários do Rio Grande do Sul, e enquanto vários deles mencionavam os gestos e as ações desses institutos e empresas, que é fundamental no seu papel social, eu tinha como uma das principais entregas de solidariedade as ações que vocês estão produzindo nos centros da juventude. E aí, se tu for botar numa balança de contraposição, o quanto é importante, ou mais importante, ou tão importante, é que de quem precisa, além de precisar solidariedade, está exercendo o seu papel. Eu acho que isso é fundamental, estar concatenado. Eu tenho um trabalho de acompanhamento de entidades fora na minha cidade, e também com os municípios que eu me relaciono. Tem segmentos que eu milito há muito tempo, eu toco a pauta do autismo nos meus 2 primeiros mandatos, e quem conhece ou sabe um pouco da política do autismo, quanto é difícil não ter uma política efetiva da questão do autismo. É fundamental ter no gestor público ou num camarada que tem essa disposição de provocar essa sensibilidade, esse debate. Então, eu me dedico na questão do autismo. Hoje nós estamos tocando aqui a pauta do idoso. O Rio Grande do Sul é o estado mais envelhecido da federação.
A expectativa de vida no estado do Rio Grande do Sul é maior ainda e tem muita gente não acaba cuidando dos seus. Por exemplo, eu cito aqui o número significativo que tem aumentado de casas geriátricas, são pessoas que acabam buscando na iniciativa privada uma possibilidade de cuidar dos seus, mas também tem muita gente que terceiriza seus familiares ou se valendo meramente da sua condição financeira como sustentação. E isso também é uma ação que nós atuamos aqui na Secretaria. Criança e adolescente, quem deve ter visto aí o caso de ontem do menino que foi assassinado pela mãe, esse trabalho de acompanhamento junto com os conselhos tutelares é diretamente vinculado à Secretaria, que faz um trabalho de capacitação e qualificação dos gestores que fazem esse trabalho na ponta, mas o fundamental aqui é provocar, e eu acho, Rafa e pessoal, que nesse período de pandemia, o grande legado da pandemia que a gente está vivendo é esse sentimento de solidariedade que está ganhando o mundo, que está fazendo que cada um ajude da sua forma, da sua possibilidade. Se não é uma ajuda financeira, é a solidariedade de fazer a compra para o idoso no condomínio, ou no bairro, ou na rua, porque o cara não pode ir no mercado, porque ele é grupo de risco. Isso, embora tu não possa expressar em valores, mas ele é tão grande, ele é tão forte, ele é tão importante e que escata nas outras pessoas. As pessoas passam a repensar de o que eu estou fazendo, o que eu estou produzindo de concreto para a minha comunidade. Então, eu sei que o Rafa faz um trabalho muito legal, semelhante também ali em Esteio, na Casa do Hip Hop. E para concluir aqui, hoje nós estamos mapeando, já estamos contribuindo e entregando isso, viu, pessoal? Além desse trabalho com o POD, com o Centro da Juventude, com os idosos, nós estamos entregando mais de 11 mil cestas básicas para indígenas, quilombolas, população LGBT e povos de terreiro, porque essas populações, tanto LGBT, que é grupo de risco, e que tem que evitar a sua vida profissional da exposição e do contágio, como os povos de terreiro, como indígenas e quilombolas, nós estamos levando alimento a essas populações nos cantões do estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando aqui de 145 municípios que vão estar sendo atendidos e beneficiados durante esse período da pandemia. Então, tem muita coisa legal que acontece no institucional, mas, fundamentalmente, o importante, eu não posso fazer isso tudo no público, e quando eu sair aqui do CAF, quando eu for para minha casa, eu, na minha comunidade, com os meus, agir com uma campanha, isso, sinceramente, não teria sentido nenhum. Então, eu acho que o legado disso tudo, e a gente está aprendendo, eu falei isso antes, a gente está aprendendo muito com vocês, é de demonstrar, inspirar essa solidariedade para ter um mundo ainda melhor. É isso aí, galera. Eu acho que o Catarina resumiu bem, por exemplo, e também vocês terem trazido o conceito de solidariedade é justamente, eu acho que mostrar para quem está nos assistindo, e principalmente para quem tem esse sentimento de ser solidário, de compartilhar nas suas quebradas, o quanto isso pode ser transformador da realidade local. Só que eu acho que, para além, por exemplo, de tudo isso que o nosso secretário trouxe, eu possa trazer também em relação ao trabalho que a gente desenvolve na Casa da Cultura Hip Hop em Esteio. Vocês estão me escutando bem? Sim. Então tá. Para além do trabalho que a gente já desenvolve, seja com doações, né, de alimentos, de cultura e arte via livros, CDs, etc. e tal, eu acho que é muito importante, principalmente vocês, que hoje estão na condição de jovens multiplicadores, e isso serve para todos os JMs que estão nos acompanhando, não só do CJ de Alvorada, mas de todos os outros CJs e qualquer outro projeto social que tenha essa semelhança com o POD de Alvorada, que é justamente trabalhar com jovens, protagonismo juvenil, e que a partir disso, então, a quebrada evolua. Mas é justamente pensar que hoje na pirâmide social do nosso país e do nosso mundo, que tem um PIB de 80 trilhões de dólares, né, a gente sabe que 1% da população detém 99% da riqueza mundial, enquanto a gente, isso inclui o Catarina, a família dele, a minha família, a família do Christian, a família de qualquer um daqui, seja da live ou que está lá nos assistindo. Esses 99% da população detém 1% da riqueza mundial.
essa desigualdade que ela é totalmente insustentável. É o que também faz com que ambientes que promovam a solidariedade mostrem o quanto é possível se o outro lado também, né, colaborar. Não adianta muitas vezes a solidariedade vem de quem é menos desprovido, né? Infelizmente a solidariedade ela se dissemina mais fácil e ela acontece de maneira mais forte nos ambientes menos favorecidos, que é dentro das periferias, é dentro, seja dos governos, como Catarina hoje está como secretário, mas ele já tem uma bagagem de quebrada, de comunidade, não é, Catarina? Já tem uma bagagem, já fazia isso lá na Guabiroba, tu entende? Mas é pessoas que vieram de lugares como vocês vieram, como eu vim, de periferia, tá ligado? Isso não pode ser assim, a gente não pode aceitar que a solidariedade ela seja única e exclusiva de quem já é pobre, de quem veio de baixo. O pessoal lá de cima, do andar de cima, tem que se mexer também, tá ligado? O pessoal do andar de cima tem que se mexer. Eu não sei se vocês viram aquele filme O Poço. Chegou a ver, galera? Viu, Catarina? Vocês viram, galera? Aquele filme mostra justamente, né, a disparidade que é. Quem está no primeiro andar pega o banquete, quem está lá no 333, né, que se a gente fosse dobrar o 333 dava 666, o número da besta, né? Mas quem está lá embaixo acaba não comendo nada, porque nem chega a nada. E é justamente isso. E mesmo assim, quem está lá embaixo ainda tem o sentimento que tem que compartilhar, tem que, né, poder fazer, dividir de uma maneira mais igual. Então, acho que o maior legado dessa pandemia, principalmente vindo das periferias, é mostrar para o todo que esse todo tem que colaborar, porque o mundo ele é uma engrenagem que não é só, né, a parte que sustenta a pirâmide que faz acontecer. Quem está lá em cima também tem que se mexer, e esse é o aviso que a natureza está dando. Vamos compartilhar, vamos ser mais solidários uns entre os outros, para que todo mundo possa ter uma vida mais digna e justa. Nossa, certíssimo. E agora, agora mais em época de pandemia, agora esses atos se frutificaram, né? Porque a gente vê essa desigualdade social que a gente acaba tendo, e esses atos se frutificaram. E a gente ainda queria ressaltar aqui alguns atos solidários que às vezes a pessoa, tipo, tá em casa, acredita que não pode fazer alguma coisa, mas pode sim, e se a pessoa tiver disponibilidade, ela deve fazer, porque isso vai melhorar tanto para ela quanto para outras pessoas. Deixa eu ver se o Christian tá aí. No caso, é como uma colega pegou e falou, ter que ser solidário, ter que ajudar as pessoas que não podem sair de casa, que sair, usem a máscara, usem o álcool em gel, para não se comunicar com esse coronavírus, não ficar doente e não, trazer o coronavírus para dentro da sua própria casa, entendeu? Tipo, eu vou tirar uma suposição de mim mesmo, eu tenho um vô que, tipo, não pode sair de casa, tá ligado? Tipo, tem muitos parentes meus que estão entrando na coisa de o que eu faço? Eu não sou um que tô mais, tipo, eu saio, uso a máscara, uso álcool em gel, vou no mercado pra eles, porque eles não podem sair. E esse é o fato do cara ser solidário, entendeu? E tanto... Quer falar, Catarina? Acho que eu te cortei. Não, eu acho que é isso. A gente fala, às vezes a gente pensa no contexto de solidariedade, algo amplamente, uma grande ação, e o Christian mencionou muito bem. Eu acho que o ato de respeito, de solidariedade, de compreensão, de usar a máscara, de cumprir as regularizações e as orientações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é uma demonstração de amor, de solidariedade, não só a si, aos seus e ao próximo. E a gente tem compreendido isso, e aonde, em regiões do estado, do Brasil, onde a gente consegue implementar isso, demonstrar, conscientizar, a gente tem tido um melhor resultado. Consequentemente, a gente vai ter uma saída mais rápida dessa crise, dessa pandemia. E eu acho que tu fosse muito feliz na sua demonstração, Christian, mas o exemplo é, tu, sabendo de dentro de casa o que tu deve fazer. Por exemplo, a gente não quer perder os nossos, a gente quer ter os nossos junto. Eu vivi uma situação muito engraçada, vou dividir com vocês, me permitam. Fazia 2 meses que eu não vi meus pais. E eu sou um cara muito família, fazia 2 meses que eu não via, Rafa. E eu fui a Pelotas, eu vi minha mãe à distância,
parado, botei uma luva, botei uma máscara, 2 meses louco para abraçar, para pegar, para cheirar, e sabe, eu sei que... E botei uma luva na mão e levei a mão com a luva no rosto, fiz um carinho na minha mãe, um carinho no meu pai, entendeu? Louco para abraçar, para sentir o abraço. E ela muito... Porque ela está consciente também, as pessoas que estão no grupo de risco estão muito assustados também. E ela prontamente levantou o braço, me deu o cotovelo, assim, para me cumprimentar. E eu achei aquilo também uma... porque as pessoas estão se apercebendo. E para nós, Rafa, e é importante, pessoal, é importante porque nós estamos falando para um grupo seleto de jovens que participam de um projeto importante e que desperta ainda mais essa sensibilidade e essa cultura mais humana. A nossa sociedade já estava doente antes. A gente está falando de vítimas, de assassinato, de roubo, e a gente só fala em número. E esse momento agora está demonstrando, as pessoas não conseguem se falar, não conseguem, como eu não conseguia ver meus pais. A minha filha eu fui ver também nesse dia, depois de 2 meses, passado o seu aniversário e tal. Nós vivemos diante de uma sociedade doente e de um momento que pega também o mundo todo, que é a depressão. É uma doença que é a maior doença do mundo. No meio disso tudo, nós temos que criar uma teia social, um amparo social para cuidar dos nossos. Então, não é só os de casa, é os da rua, é os vizinhos, é o colega de trabalho. E se a gente puder fazer um pouco mais, tenha certeza que tudo isso será recompensado. Eu dei esse testemunho porque para mim foi muito forte. E eu imagino quantos estão vivendo por isso. Imagina, Rafa, tu longe do Augusto 2 meses. É um troço que a gente não está pronto, não pensou em ter que passar por isso e tem que ser muito forte. E daí tu só encontra essa força na solidariedade de quem está do teu lado. E é um pouco do que vocês estão fazendo no dia a dia. Rafa, quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que é isso aí. O Catarina falou tudo aí para nós. Outros atos que, com o surgimento, obviamente, as grandes marcas já estão fazendo máscaras, aquelas capas protetoras, mas eu acho importante a gente também ajudar os nossos vizinhos, que também estão na produção, porque muitas pessoas agora estão nesse momento crítico da economia, que acabaram ficando sem empregos. E eles veem em produzir máscaras uma renda. Pois é, só para mim poder entender a tua pergunta melhor, só reformula novamente. Como um ato de solidariedade, pensar no próximo na forma da questão da produção de máscaras. Muitas grandes empresas assim estão fazendo máscaras por valores absurdos, sendo que temos pessoas próximas que precisam do dinheiro, estão fazendo as máscaras como forma de renda. Além de você se proteger, você acaba ajudando ela, como um grande ato de solidariedade. Na verdade, por exemplo, a nossa própria campanha do Pod, né, em relação ao Pod pela Vida, é uma campanha que trouxe à tona justamente essa ideia de fazer com que a vaquinha, que hoje, né, já está funcionando em relação ao mantimento aí das compras de alimentos, tecido para máscaras e outras coisas, ela possa ser distribuída, ou seja, adquirir os alimentos dentro do território onde está inserido o CJ. E isso é muito importante, tendo em vista que, obviamente, os comerciantes, principalmente os pequenos, os locais do bairro, da quebrada, eles foram os mais afetados, porque é isso. Né, o camarada que hoje comprava ali sempre aquela mistura todo dia, uma mortadela, uma parada ali que fosse por dia a dia, acabou que faltou até para isso. E quem foi impactado foi o comerciante que vendia a mortadela, o pão, né, e toda a questão ali do dia a dia. Eu acho que também, em relação às próprias, tu falou das máscaras, né, e existem muitos grupos de costureiras, de pessoas que trabalham com a questão de tecido e etc e tal, dentro das quebradas. É muito importante a gente fazer justamente esse link com as costureiras locais, né, com pessoas que trabalham com questão de tecido e moda e etc. na quebrada também, porque é uma forma de fazer essa cadeia sustentável, ela não só se manter, mas muito mais do que isso, a gente objetivar de que seja um trabalho, um ecossistema
que ele contemple todas as frentes da quebrada. Quem está precisando trabalhar, quem precisa receber a máscara, quem precisa, né, etc e tal, e assim por diante. Um ecossistema que seja complementar, não competitivo. Eu acho que isso tem dado certo, né? Não é só aí, por exemplo, em Alvorada que tem funcionado. A gente tem visto os exemplos lá no CJ Rubem Berta, a galera já fez entrega para o batalhão da brigada, dentro do próprio Centro Vida, né, Catarina? Isso foi muito legal o dia que teve a entrega, a gente estava lá acompanhando essa entrega, assim como em outros CJs a gente acompanhou, né, a entrega de alimentos, marmitas, por exemplo, no CJ da Cruzeiro, vocês aí principalmente, né, com as ações também que já estão fazendo. E eu acho que tem acontecido isso, a galera se conscientizou que conectar com o território é fortalecer também a própria política pública, que é o POD, que é o CJ, dentro do território, porque também há uma referência da comunidade no que é o CJ, nesse trabalho que é desenvolvido dentro do território, e assim eu acho que só fortalece essa cadeia, essa corrente que tem que ser fortalecida nesse momento, principalmente de pandemia, mas que esse fortalecimento não seja simplesmente, né, feito nesse momento em que todo mundo está numa pior, né? E eu costumo dizer que a solidariedade e atos de parcerias têm que ser realmente, né, verdadeiros, e não só no momento do aperto, mas sim quando passar o aperto e as coisas estiverem melhor, tanto para vocês aí na quebrada, quanto no CJ ou no POD, né, quanto em relação à própria estrutura da secretaria, que essas parcerias se mantenham, porque é isso, né, a gente tem que ver que a coisa não pode ser só no momento do aperto, quando todo mundo está ali ferrado, né? A coisa também tem que ser e acontecer da melhor maneira quando todo mundo estiver bem, né? Quando todo mundo estiver numa boa, podendo aí, seja com recurso, seja com mão de obra, seja com show, com uma parada de palestra numa escola, a gente pode estar se fortalecendo, né? Eu acho também que no teu ponto tá certo, só que eu também queria tocar num outro ponto, que é no fato de estocação de comida em casa. Que muitas pessoas, tipo, não têm essa noção solidária, tipo, compram demais, que, tipo, não vão usar tudo, entendeu? Tipo, querem, tipo, estocar tudo a comida, entendeu? Tipo, para não sair. Aí tem que deixar para outra pessoa que tá necessitada sem como comprar, entendeu? Porque aí falta nos mercados. No início da pandemia, esse foi um dos grandes problemas até. O que eu vejo, assim, se eu posso dar uma contribuição nesse sentido, e acho que, Christian, eu entendi teu questionamento, Christian, é que no princípio da pandemia, a inquietação que se tinha é que o setor varejista não conseguiria abastecer, que ia parar, as pessoas não iam mais produzir gêneros alimentícios, arroz, o feijão, a carne, e aí demonstrou, e aí a preocupação que é a forma que se iniciou e como a gente está lidando agora. Iniciou-se com correntes individualistas de quem podia, de fato, abastecer-se e assim o fez. A gente viu vários vídeos aqui de repercussão de compras, as pessoas apelando para conscientização, falando do distanciamento e tal. Mas eu acho que hoje, já passado mais de 60 dias da pandemia, Christian, eu acho primeiro que isso está vencendo, sabem que não vai faltar comida. Agora, algo concreto hoje, antes o Álvaro, nosso diretor do Departamento de Juventude, nos trouxe aqui, a gente estava olhando os dados, 74 mil pessoas foram desempregadas, números do Rio Grande do Sul. Vai faltar comida, decorrência da falta de trabalho e da falta da renda. Por isso que eu mencionei anteriormente, e eu acho que a Fora vai lembrar, foi um pouco da minha primeira pergunta, da tua primeira pergunta, que eu estava dizendo o seguinte: nós estamos distribuindo aqui mais de 11 mil cestas básicas, mas eu tenho consciência que essas 11 mil vão atender pessoas que de fato necessitam, mas o número é ainda maior. E aquilo que o Rafa estava trazendo, não é só agora, nesse período do pega para capar, que está difícil, a gente tem que sair disso aqui muito unido para vencer a pandemia, porque nós teremos um problema social para os próximos 2, 3 anos, que vai ser muito importante que as estruturas da nossa política, que o Centro da Juventude, que a Secretaria e com vocês engajados, que nós consigamos se fazer presente, de pé, que isso não pare e que a gente consiga cumprir um papel importante para a comunidade de Alvorada, para o bairro de vocês, para a cidade de vocês.
assim como é para Viamão, para Cruzeiro, para Restinga, para o Rubem Berta, porque isso não é uma questão só do Rio Grande do Sul, é uma questão do Brasil, é uma questão do mundo. E vai forçar automaticamente, eu estou falando agora aqui, e eu não queria ser um pessimista esperançoso, eu não queria ser o cara que está dizendo que vai piorar. Mas é que, naturalmente, várias profissões já foram colocadas em xeque durante o contexto histórico. E com o avanço da tecnologia, tantas outras profissões que nós estávamos preparados para daqui 10 anos, algumas funções mais de entrega, de correria e tal, os caras vão substituir com drone, vai ter robô desempenhando esse papel. E como nós estamos aprendendo hoje que a gente consegue fazer uma reunião para tratar de um tema tão relevante desse e não precisa ser presencial, a gente está fazendo online. Então eu quero alertar. Hoje nós temos um problema e que tende a piorar. Vai ser fundamental essa conscientização e essa doação, esse engajamento. Por isso que é importante de cada jovem que está contemplado pelo Centro da Juventude, que a sua família saiba o quanto é importante que o seu filho, que vocês consigam estar dentro dessa política. É importante que quando alguns de vocês consigam sair do Centro da Juventude já com trabalho ali na frente, que a gente consiga lutar de novo para manter que essa vaga fique aberta para que outro chegue e outra pessoa seja contemplada, outra Franciele seja contemplada, e outro Christian seja contemplado. Porque eu sou fruto de um projeto social. Eu fui atendido por um projeto social quando eu cheguei em Pelotas. Eu vim do interior, pessoal. Eu vim de uma cidadezinha chamada Romelândia, linha São Jorge, era tudo muito distante. E quando eu fui parar numa cidade como Pelotas, com mais de 300 mil habitantes, tinha um projeto social que me atendeu no turno inverso da escola, me deu possibilidade de jogar bola, de ter interação, e eu comecei a me despertar para o mundo. E hoje, por isso que eu luto tanto e brigo tanto para manter que espaços como esse da política permaneçam de pé, para que tantos outros, como eu, foram contemplados, porque eu acho que amanhã este espaço que eu estou aqui, de Estado, de Secretaria, merece e deve ser ocupado por um de vocês que foi contemplado por uma política pública. Muito importante, né? Ver isso. O CJ é uma política pública muito importante aqui. Acredito que todos os jovens que estão dentro do Centro da Juventude reconhecem a importância dele. E, de fato, é um local de acolhimento que tu vê lá as pessoas sendo solidárias, há muita solidariedade, há um carinho das pessoas dentro do Centro da Juventude com quem está chegando. É um local de muito acolhimento e muito respeito. Eu acredito muito que o Centro da Juventude vai durar por muitos anos. Deixa eu pegar o gancho aqui, porque o Rafa acho que também falou lá atrás, é que no modelo atual, essa política pública está em parceria com o BID e, numa condição normal de pressão e temperatura, o contrato do BID venceria e vencerá em dezembro de 2020 agora. Então, nós estávamos, quanto secretaria, e aí aproveitando toda a audiência da nossa live, nós iniciamos o ano de 2020 pensando de que forma nós íamos fazer a travessia e quem seriam os parceiros que pós-2020 iriam segurar os centros da juventude de pé. Parceiros que eu digo da iniciativa privada ou até mesmo o município de Alvorada, se pudesse segurar o Centro da Juventude aberto, legal, Viamão, de mesma forma. Só que não estava no radar essa pandemia. Também, né, Catarina? Como, irmão? Assim como também órgãos parceiros do Judiciário também aqui do Estado. Isso, MPT, Judiciário, Defensoria Pública, porque a gente reconhece, é notório o trabalho que está sendo desenvolvido. Só que está todo mundo agora focado de que forma a gente vai vencer e lutar contra o coronavírus, o Covid-19. Mas nós já estamos aqui estabelecendo movimentos internos nossos da Secretaria para provocar o BID, apresentando todo o extrato social do que foi produzido, as conquistas, os números, os resultados, para que a gente consiga ter uma prorrogação da execução da nossa política junto com o banco, porque eu não tenho dúvida,
se nós tivéssemos uma condição normal de pressão e temperatura, uma condição financeira de Estado muito boa, isso estava vencido. Nós teríamos tranquilidade de segurar essa política. Então, eu vou pedir, obviamente, nos próximos dias, nós vamos ter reuniões em específico para tratar sobre o nosso futuro e vai ser fundamental o engajamento de vocês, jovens multiplicadores, que são contemplados pela política, que vocês consigam envolver aí toda a comunidade, toda a família, os gestores públicos municipais, para a gente fazer isso ficar de pé. Tá bem? Certo. E, por último, eu botei aqui para a gente se informar, né? Que para a gente que tem acesso, a gente é privilegiado e tem acesso à internet, para a gente poder se informar, passar informação para outras pessoas, porque tem gente, às vezes, que não leva tão a sério essa situação que a gente está passando. Então, procurar fontes seguras, acaba porque tem muita fake news também, apesar de ter muita informação, tem muita fake news. Seguir fontes seguras, se informar, saber como está o andamento de toda essa situação que a gente está vivendo. É isso aí, então, galera. Então, é isso aí, porque eu acho que é muito importante nesse momento de pandemia a gente também pensar que essas fake news não têm contribuído, né, para uma boa circulação de informações que possam não só prevenir, como evitar, né, a disseminação do contágio e dentre todas as questões que o Christian já trouxe ali, né, de cuidado entre si próprio, mas também para com o próximo, que é o cuidado de utilização da máscara, álcool e gel, se possível, lavar as mãos e se higienizar muito bem a todo momento que, né, tiver sendo exposto a alguma outra situação. Mas eu acho que toda essa realidade posta e que nos põe em frente aí todas essas recomendações, né, eu acho também que é muito importante que a gente se atenha que essas recomendações elas só vão ser cada vez mais efetivas, assim como qualquer outro tipo de situação que a gente possa comentar aqui, como as ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a ONU lançou desde 2015, pensando, mas agora de 2020 a 2030, objetiva fazer com que 17 objetivos, né, eles possam trazer uma melhoria simultânea e conjunta para várias localidades do planeta, mas que essas recomendações elas sejam de fato, né, entendidas e postas na prática, né, porque não adianta também a gente entender as recomendações e não fazer, né? Então, que elas sejam postas na prática, eu acho que é isso. Evitar, por exemplo, né, vai ter o aniversário da família, evita e fazer aglomeração. Infelizmente, né, não é o momento da gente estar se reunindo, de fazer as festas e tudo que a gente possa falar. Bem como, né, a gente sabe que a rede social, e quando a gente fala de fake news, a gente sabe que a rede social tem vários mecanismos de denúncia lá dentro. Então, fazer valer esses mecanismos de denúncia para que as fake news não sejam propagadas, para que essas correntes de grupos de WhatsApp, principalmente, que pega a tiazinha lá, que é menos desprovida de informação, a tia recebeu a notícia ali, o fulano lá do governo disse que cloroquina está valendo. Não, tia, cloroquina não está valendo, né? E isso a gente tem que fazer valer, fazer com que essas pessoas entendam que, né, não é porque está vindo lá de cima que quem está lá em cima no governo federal também está jogando a favor da gente, né? Infelizmente, a gente tem visto maus exemplos do governo federal. E isso a gente sabe que não dá para aceitar. De desenvolver entregas de cestas básicas para quilombolas, indígenas e povos ciganos, né? Isso é uma baita ação que tem que ser exaltada. Enquanto a gente está vendo o ministro da Educação dizer que ele odeia termo povos indígenas, quilombolas, povo cigano, tu entende? Então é muito importante que a gente entenda que não só combater as fake news, mas também é trazer informações que possam fazer pessoas menos desprovidas, né, de conhecimento e que automaticamente carregam uma ignorância histórica, fruto do patriarcado, do capitalismo selvagem, fruto do colonialismo que assolou o nosso país quando os portugueses e espanhóis chegaram por aqui e depois toda a questão de outros imigrantes que vieram para cá, que essas questões elas não afetem
em momentos decisivos como é esse que a gente está vivendo. Momento em que informações corretas têm que circular, têm que informar, têm que conscientizar e fazer com que a prática se torne um hábito cotidiano das pessoas. Que essa prática positiva se torne um hábito cotidiano das pessoas. E eu acho que é isso, galera. Vocês têm esse poder na mão. O poder da rede social, o poder, né, de poder ter acesso a informações que talvez não cheguem diretamente para geral da quebrada, mas cheguem em vocês primeiro. E eu acho que é isso. Cada vez mais que a gente tiver condição de descentralizar as informações, é um ponto a mais para a quebrada onde a gente vive, para combater e minimizar os impactos aí da pandemia dentro do local onde a gente vive. Só para pegar um gancho do Rafa, a pergunta é: vocês conhecem o termo migrante digital? Não. Bom, migrante digital é o camarada de meia idade que é anterior, isso é tipo com 60, 70 anos, 50 anos, que não tiveram acesso à internet e eles estão vivendo esse processo de inserção. O número de imigrantes digitais é um número muito grande no Brasil. Para que vocês tenham noção, 52% da população brasileira é classe C, que é onde eu me insiro, acho. CD é onde vários de nós se inserem, mas que não tinham acesso, não tiveram acesso no passado a redes digitais, e agora com o WhatsApp, com o Facebook e com outras redes, estão, por um lado, ascendendo a essa ferramenta de informação, mas eles ainda atuam de forma muito precária, então são muito suscetíveis a péssimas influências, a más influências. Essa tua pergunta, falando de fake news, o Rafa foi muito feliz mencionando que não basta estar no topo da cadeia para emitir a posição mais sensata. É muito ruim quando os gestores provocam essa dúvida nos migrantes digitais, porque cito aqui os principais multiplicadores dessas ações, sem crivo algum, são essa parcela importante da população. São os pais de vocês, ou pessoas mais velhas, os avós de vocês e os meus pais, que recebem em corrente a informação, não valida e no ímpeto de querer ajudar a informar, passa adiante. Por exemplo, tem muita coisa que está acontecendo que é fundamental a centralidade das decisões. É fundamental dizer, por exemplo, o Rafa citou aqui a cloroquina, no princípio da pandemia estava tendo busca incessante, correria nas farmácias para compra de cloroquina. E depois a Organização Mundial de Saúde testou que o uso abusivo da cloroquina tenta até mesmo contra a vida. Tem pessoas que podem morrer se de forma exacerbada e não controlada e não orientada fazer uso do medicamento. Mas tem outras ações. Por exemplo, ignorar o distanciamento social, ignorar o uso de máscara, ignorar as orientações dos órgãos de saúde, isso, guardadas as proporções, é tão ou mais grave, beira um crime nos dias atuais. Imaginem vocês se todos nós desconsiderássemos o que está acontecendo, levássemos uma vida normal, a condição de saúde que estaria as nossas UTIs e qual seria a capacidade de atendimento dos hospitais nos grandes centros. Os nossos números, para a nossa sorte e para a responsabilidade e, graças a Deus, a consciência de todos vocês e de muitos dos nossos, é que nós estamos aqui no Sul procurando seguir a orientação. Mas se tu pegar estados da federação como Ceará, São Paulo, Pernambuco, Pará, os dados são alarmantes, os números são infinitamente maiores. Então, isso por si só já demonstra que a forma a gente está tratando, e infelizmente isso a gente não consegue sentir. Tu não consegue fazer a conta de quantas vidas eu salvei hoje. A gente só vai saber disso no final, quando passarmos a pandemia e dizer, nossa, o Rio Grande do Sul perdeu alguns gaúchos, mas se nós não tivéssemos adotado, daí não precisa olhar para muito longe. Olha para Santa Catarina, olha para os outros estados do mesmo país e que tiveram postura diferente, que achavam que tudo era fake news, que achavam que aquelas questões que vinham de cima nós poderíamos seguir. E aí o presidente, como o Rafa mencionou aqui, tem dado demonstração
de sair a público, cumprimentar, fazer fala, isso não ajuda. Isso não ajuda. E vocês, aí eu faço um apelo para encerrar aqui a minha contribuição nesse tema, vocês jovens mais dinâmicos, mais sintonizados com as redes e que têm condições de buscar no Google, tem consciência que pode pegar se é fato ou fake e lançar no Google para validar antes de passar adiante, é fundamental que vocês exercitem as relações de família de vocês. Porque eu estou tentando fazer isso com os meus, com a minha mãe, com o meu pai, e eles até então estavam passando adiante, estavam servindo de corrente. E nós temos que estar atentos. Por incrível que pareça, muita coisa passa ao nosso lado sem que a gente veja. E uma informação dessa disseminada passa a virar verdade e tem consequência dantesca, gritante e muito grave na vida de todos nós. Corretamente o que tu falou, concordo. E para agora encerrar, eu queria encerrar com um tema que é o Todos pela Vida, que é a campanha para diminuir os efeitos da pandemia aqui no Estado, que é uma campanha da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos com o Programa de Oportunidades e Direitos. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a campanha. Bom, vou lá rapidinho, então. Não, primeiro, cabe aqui, quanto gestor, agradecer aos Centros da Juventude. Eu acho que o Álvaro, que é o nosso diretor aqui, foi muito feliz na sacada de bolar a campanha. Isso foi primordial, porque com tudo que a gente produz no dia a dia dentro do Centro da Juventude, nós não poderíamos ficar com isso represado, era importante mostrar para a sociedade. Qualquer ação que hoje nós aqui, quanto secretaria, sugerimos, e vocês de pronto, os Centros da Juventude aderem, fazem com que as nossas ações fiquem expostas para a sociedade, dizendo, olha, isso tem um efeito direto para todos, não só para o jovem que recebe a ação e é contemplado pelo programa. Cito o exemplo aqui, vou permitir rapidamente citar algumas ações que os Centros da Juventude estão produzindo. O Rafa mencionou aqui as máscaras para o 20 BPM aí no Rubem Berta. Vocês também, em Alvorada, também na confecção de máscaras para a comunidade, para os jovens. Em Viamão, a meninada lá produzindo sabão com gordura e com óleo que teria um impacto danoso ao meio ambiente. Nós estamos transformando em detergente, em sabão, e que vai cumprir um papel de higienização das comunidades. Por exemplo, imagina, Viamão veio aqui no centro administrativo, Rafa, doou 120 litros de detergente, isso aqui, ó, limpem o CAF aqui, higienizem o CAF aqui, para que vocês tenham noção, passa por dia 6 mil pessoas, pessoal. A higienização do CAF nos próximos 2, 3 meses vai ser contemplada pelos jovens do CJ, do Centro da Juventude. A Cruzeiro fez quentinha para lá na comunidade, também um golaço. E a Restinga fez doação de máscara para o pessoal também da comunidade, os agentes da segurança pública, como também doou cestas básicas. E para não citar aqui, que eu estava esquecendo, a Lomba do Pinheiro, todos os profissionais do transporte público, agora com o decreto, têm que usar máscara. Mas isso é do penúltimo decreto municipal. Até então, os trabalhadores, o cobrador e também o motorista do ônibus, que todo dia passa levando gente para cima e para baixo, não estava tendo máscara. E nós fizemos a nossa primeira intervenção na Lomba do Pinheiro, foi entregar máscaras para os trabalhadores do transporte coletivo. Então, eu citei rapidamente aqui ações que vocês toparam de imediato desenvolver conosco e tantas outras que nós vamos fazer, que cumprem um papel de demonstrar que todo investimento que o governo do estado está fazendo nesse período de pandemia já se justificou que valeu a pena. Tipo, vocês são demais, vocês estão dando uma demonstração para fora do quadrado de vocês, do Centro da Juventude, para as suas comunidades. E eu não tenho dúvida que é por isso que a gente vai conseguir prorrogar, ampliar e fazer com que os Centros da Juventude atendam tantas outras pessoas. Essa campanha, eu compreendo que, passada a pandemia, ela vai ter que ganhar um outro caráter, uma outra conotação, Rafa, porque é aquilo que eu mencionei. Uma coisa é no período de pandemia, que é informação, que é máscara, que é prevenção,
que é ajuda, que é solidariedade, mas passada a pandemia nós vamos ter que sentar e dizer o seguinte, nós podemos mais. Agora a Alvorada precisa de tal ajuda, e nós somos 300 jovens, e nós podemos assumir essa responsabilidade e nós vamos fazer, porque esse é o papel do futuro, esse é o papel que se espera do novo gestor do futuro e de uma nova sociedade. Nós queremos um mundo melhor, e esse mundo melhor começa por cada um de nós. Nós vamos construir, eu acredito muito nisso, acredito muito em vocês e acredito que tem um propósito na vida de cada um de nós. Quis o destino que nós estivéssemos na condição que estamos hoje, vocês como jovens multiplicadores, formadores de opinião, no centro da juventude em Alvorada, o Rafa, com todo o acúmulo dele, do segmento, da militância no movimento negro, do rapper, da dificuldade que é fazer a nossa cultura, Rafa, e ganhar esse espaço, e eu com a minha história, com a minha vivência, que caí aqui pela escolha do governador Eduardo nessa secretaria, e eu acredito que é isso que todos nós queremos, deixar um legado de um Estado que vai vencer toda essa adversidade e vai fazer com que logo, logo o Rio Grande do Sul seja reconhecido ainda mais por tantos pontos positivos e por jovens que estão construindo um mundo ainda melhor. Tá bem, pessoal? Obrigado mesmo. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que essa campanha, Catarina resumiu bem na ação e no desenvolvimento da campanha. E eu acho que, pegando o gancho do que ele falou e que deve ficar, que é justamente isso. O futuro do mundo é um mundo colaborativo, né? E quem não estiver dentro dessa prática cotidiana que vai ser, né, as parcerias, as relações interpessoais cada vez mais no sentido melhoradas, mais colaborativas, criativas, infelizmente vai estar fora dessa dinâmica, né, porque o mundo está caminhando para isso. A gente sabe que existem muitos conceitos que foram criados pensando num mundo melhor. Obviamente, nem todos eles muitas vezes cabem, né, à nossa realidade local ou à nossa forma de vida enquanto indivíduo. Mas existem alguns conceitos que, por exemplo, o Catarina citou o nosso diretor do DPJ, o Álvaro, e o Álvaro acabou de iniciar uma outra empreitada que vai ser muito benéfica, por exemplo, para os centros da juventude, que é a questão da Juventude 4.0, que está linkada à inserção no mercado de trabalho decente, mas também às tecnologias que hoje compõem esse mercado de trabalho. E como essa tecnologia pode estar a favor, né, da nossa juventude aqui do estado do Rio Grande do Sul. Não sei se vocês sabiam, Fran, Christian, do Juventude 4.0, mas já tem um site, né, e esse site já está valendo, e esse site está aí para as juventudes, sejam do POD ou não, mas é para as juventudes em gerais aqui do estado. E nisso, galera, eu acho que é muito importante a gente ver que iniciativas como essa, que é um conceito alemão que foi criado lá em 2011, ou o conceito japonês, né, da Sociedade 5.0, não sei se vocês já ouviram falar disso, Sociedade 5.0, mas é um conceito criado pelos japoneses em contraponto ao conceito, na verdade não em contraponto, em complemento, seria essa palavra, em complemento ao conceito alemão da indústria 4.0, a Sociedade 5.0, visando também que as tecnologias estejam a favor da longevidade da humanidade e assim por diante, de várias coisas que a gente possa falar. Eu acho que essa campanha já saiu muito bem por conta de ter uma articulação em 6 territórios gaúchos, 6 territórios que são os principais territórios do estado, seja em pontos positivos, principalmente, mas ainda assim também em pontos negativos que a gente está buscando reverter, seja nos índices de criminalidade, da letalidade juvenil, dos índices de feminicídio, de racismo, de homofobia, de machismo, né, e de outras coisas que a gente possa falar. E nisso, o papel, não só da campanha, mas dos centros da juventude, ele é fundamental para reverter esses quadros que hoje ainda estão postos, né, infelizmente, dia após dia, né, eles precisam ser debatidos e, mais do que debatidos, resolvidos para que as comunidades tenham uma vida cada vez melhor. Com isso, galera, eu convido a todo mundo que está nos assistindo para se engajar na campanha do POD pela Vida, para que a gente possa, a partir de agora, dar um outro golaço, né, usando aí o gol que o Catarina citou, mas um outro golaço que é isso, pensar esse pós-pandemia. Como estar pós-pandemia? Como queremos a quebrada pós-pandemia? E como essa quebrada ela pode ser ainda melhor, né, no sentido das relações que nem eu citei anteriormente.
da colaboração, do compartilhamento, da solidariedade e assim por diante. Certo, galera? Então, eu acho que sobre isso, assim, sobre a campanha, né, é sempre um prazer estar participando. Eu que hoje estou na posição de consultor desse programa tão importante para o Estado. É isso, a gente quer ver esse programa também em outros territórios do Estado, que mais jovens possam ter a oportunidade de ter um centro da juventude dentro do seu território, não é, Catarina? E nisso é muito importante vocês que fazem parte, por exemplo, dos CJs em Alvorada, Porto Alegre, Viamão, que esses projetos deem cada vez mais certo, porque vocês são o espelho para que todos os territórios possam ter projetos como o de vocês também. Totalmente certo. Não sei se a colega quer falar mais alguma coisa. Não, acho que era isso, que o nosso horário tá batendo já. Era isso. Eu queria agradecer o Rafa e o deputado, que eu esqueci o nome Secretária. secretária Catarina. E eu queria deixar um recado aí para as pessoas que estão olhando a live, que usem a máscara, que usem o álcool em gel. Estou dando mais uma reforçada na temática, por causa que é para saúde, é para sobrevivência. E eu ia perguntar para vocês, agradecendo a vocês por ter participado da live, para ver que vocês não querem falar mais alguma coisa assim, do tipo. Catarina, eu vou começar aqui, aí tu finaliza, pode ser? O Rafa vai mandar um rap? Vai mandar um rap? Na verdade, sobre o rap... Ué? Não, mas te liga, sobre o rap, já ficou o desafio para a galera do CJ. A gente vai compor um rap do Corona e um jingle específico de cada CJ e um geral da campanha. Então, isso aí é o desafio que já está posto, e eu convoco a galera que está assistindo a live ou a galera que vai assistir depois de publicada essa live, que se integre ao grupo aí do CJ de Alvorada para a gente compor o rap tema da campanha do Pod Alvorada, certo? Então já fica o desafio aí. Só um pouquinho, né, Rafa? O rap do Covid, ele tem que subir logo. Pós-Covid não tem graça, até numa lógica de conscientização. Então é importante que o povo de Alvorada, entendeu? Formule logo, já escreva a letra, já te provoque, entendeu? Para que a gente consiga elaborar isso e depois fazer um fechamento de todos os centros da juventude numa grande música. Eu acho que, como tu bem mencionou, são 6 centros geograficamente bem distribuídos e tem muita gente talentosa aí. É isso aí. Vamos dar seguimento nessa ideia e é o seguinte, galera. Quero agradecer vocês, parabenizo a toda a equipe técnica, os educadores lá do Centro da Juventude de Alvorada. Em nome da Vanessa, do Matheus, agradecer a todo mundo que faz parte dessa equipe maravilhosa. Sempre me recebeu com muito carinho, muito respeito, e esse respeito e carinho, ele é recíproco por vocês também. Quero agradecer, em nome da Fran e do Cris, a todos os jovens. Dos jovens multiplicadores, a todos os santos dessa política pública. Eu quero fazer um convite no 31 de maio, esse próximo domingo, o meu grupo de rap, do qual a gente tem uma meta aí de arrecadar 1.000 cestas básicas, do qual grande parte dessa doação está indo direto do Pod pela Vida. Então, vocês aí do CJ Alvorada vão ser os beneficiados com essa live do apoio. E eu peço que vocês ajudem a divulgarem essa. Vai ser no dia 31 de maio, 15 horas, no canal Rafuage Rap no YouTube, onde a gente vai estar lá a partir das 3 horas da tarde até Deus sabe quando, mandando muito rap bom, mandando muito ideia consciente. Certo, galera? Então, fica o convite. Muito obrigado. Que tenham mais seminários como esse. É uma coisa muito potente. Eu acho que toda quebrada deveria ter um seminário como esse. Vocês são exemplo, referência, e que em breve, quando passar a gente possa ter uma social do Pod e que vocês possam ter um show de novo, como sempre deram aí, CJ Alvorada em todas as sociais do Pod. Valeu, galera. Tamo junto. Bom, pessoal, rapidinho aqui, eu de mesma forma agradecer a todos vocês, a Fran, ao Christian, dizer, Rafa, que sempre é uma alegria dividir os espaços de debate, de discussão contigo, sou um admirador do teu trabalho.
e sem sombra de dúvida, o que está sendo produzido por vocês aí no CJ de Alvorada, exemplo dos outros CJs, tem causado, tem chamado a atenção. Vocês são objeto de observação, admiração, de implementação de política pública, e de nada adianta eu, aqui do 11º andar do CAF, e o Rafa, por consultoria do BID, formular, querer levar a política se vocês não comprarem a ideia. E aí fica o agradecimento, o reconhecimento, porque está tendo sincronia, está tendo disposição, está tendo reconhecimento, e cada um no seu quadrado, cada um fazendo o seu papel, cada um tendo a consciência de que forma pode ajudar, e eu não tenho dúvida que logo, logo a gente vai estar junto, social do Pod, podendo se abraçar, comemorar, celebrar, e celebrar não só o bom de estar perto, de poder cuidar dos nossos, mas principalmente celebrar as grandes entregas e os grandes exemplos que a juventude da periferia da grande Porto Alegre, Alvorada, Viamão e os 4 bairros importantes de Porto Alegre produziram e deram demonstração de grandeza durante esse período difícil que o estado do Rio Grande do Sul, do Brasil e o mundo está passando. Fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento, e Rafa, tô só pelo rap. Um abraço. E reforçando, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela presença de quem está assistindo aí pelo canal do YouTube. Amanhã tem seminário de novo às 4h30 e a gente aguarda vocês amanhã. Tchau. Tchau.